Povo de Deus, uma boa noite e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteja com todos, amém? Nesse momento eu estou aqui gravando mais um vídeo. Estou falando boa noite porque eu estou gravando agora. E nesse horário, à noite. E talvez eu poste hoje, talvez eu não poste. Não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou falar aqui para vocês que até então eu não vou, né, gravar mais CD. Não vou gravar mais CD. Por quê? Gravei aqui, ó. Porque CD é coisa do passado. Então não vou gravar mais CD. Tá aqui o outro lado da capa. Um CD que eu gravei. Gravei 2 CDs. Mais de 30 músicas. Eu já tenho composta. E por quê? Porque eu não vou gravar mais CD. Não vou gravar mais CD porque CD é coisa do passado, né? Quase que ninguém mais ouve CD. Às vezes a maioria das pessoas não tem nem mais toca CD, né? Agora eu tô com uma plataforma musical. Quem for ouvir minhas músicas, você pode ir no YouTube, você vai ouvir minhas músicas no TikTok e no Spotify. Vai sempre no Spotify, você vai lá, acessa lá Rudival e você vai estar ouvindo as minhas músicas. Tem uma música agora que está sendo muito tocada, que é Creia em Jesus. E tem outras. Tem um lançamento agora que está para sair lá pro dia 30. Lá pro final do mês. Vai sair um agora. Já lancei e ela vai sair lá pro final do mês, em nome de Jesus. Amém? Então quem for ouvir agora os meus louvores agora, as músicas, né? Músicas evangélicas, né? Porque louvores nós sabemos que são, mas aqueles louvores, os hinos da harpa cristã, ou aqueles louvores que aquelas letras que exaltam o nome de Deus. Mas caso ao contrário, eu sou de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, creia em Jesus. São músicas evangélicas. Então, as minhas são músicas evangélicas. Amém? São músicas que fala de Deus e enfim, são músicas, tem a diferença de música evangélica para louvor. Louvor não é quando a gente está louvando a Deus, exaltando o nome
de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, e esses são louvores. Então tem uma diferença entre música e louvores. Amém. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite. Ontem até eu fiz uma pregação ontem, gravei um vídeo ontem, que era para eu estar colocando hoje no ar, mas eu vi que o áudio não ficou bom, o áudio ficou muito baixo, então eu preciso dar uma melhorada e vou ter que gravar outra. Mas fiz a pregação em Lucas, a cura da filha da filha de Jairo. Na verdade, ela estava morta, né? E Jesus ressuscitou. Mas eu vou deixar para gravar de novo, fazer essa pregação de novo outro dia. Eu quero ministrar uma palavra aqui agora. Se você está com sua Bíblia, você já pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abrão, ele faz promessas. Gênesis, capítulo 12. Preste atenção que Deus ele fala aqui na palavra. O título é Deus chama Abrão, ele faz promessas. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste bem atenção. Então Deus, ele chamou Abrão. Abrão, ele se encontrava ali na casa do seu pai. Enfim, no meio dos seus parentes, né? E Deus, ele certamente Abrão estava, digamos assim, materialmente falando, ele estava bem. Ali talvez não faltasse nada para ele, mas Deus chamou Abrão. E quando Deus ele chama alguém, não importa quem essa pessoa é para as outras pessoas. Porque de repente a pessoa, aos olhos de outra pessoa, é insignificante, mas Deus ele viu algo. Porque Deus ele conhece o coração, a intenção do coração da pessoa. Então Deus, assim conhecendo o coração de Abrão e a intenção do coração dele, se agradou, achou graça aos seus olhos e ele chamou Abrão, ele deu uma ordem que
que ele saísse da casa do pai, da parentela, e fosse para uma terra que ele ia mostrar essa terra. Quer dizer, uma terra que talvez Abrão nunca tivesse ido lá, talvez ele só ouvia falar, ou talvez ainda nem tivesse ouvido falar sobre essa terra. E Abrão, ele fez conforme aquilo que Deus ordenou para ele. Pegou ali os seus animais, os seus servos, o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sarai, que no tempo não era Sara, era Sarai ainda. E ele foi obedecer à voz de Deus. Você já vê aí que Deus, ele já falou para Abrão, já confortou o coração dele, porque imagine só, a pessoa sair da sua zona de conforto, de um lugar onde ele se sentia seguro, que era no meio da sua família, no meio da sua parentela, e ir para uma terra desconhecida, uma terra que ele não conhecia. Mas Deus já confortou o coração de Abrão, que quando Deus, ele envia uma pessoa, ordena a pessoa aí em tal lugar fazer aquilo que ele ordenou, Deus, ele garante, já estava confortando o coração de Abrão, dizendo: ó, Abrão, aonde você passar, por onde você for, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem, esses serão o que é amaldiçoado. Olha só como Deus, ele faz a promessa, como Deus, ele cuida daqueles que faz a vontade dele. Deus, ele já começa a proteger essa pessoa. Então, Deus, ele já falou para Abraão que não ia adiantar alguém querer impedir aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus mandou ele fazer. E por mais que as pessoas tentassem impedir, aqueles que entrassem, ou aqueles que se colocassem à frente de Abraão por algum motivo, quisesse impedir que a bênção de Deus viesse ser realizada, viesse acontecer na vida dele, Deus certamente, ele iria de alguma maneira remover essa pessoa. Deus, ele abate os nossos inimigos. Talvez você esteja aí, talvez você já ouviu muitas promessas, talvez você é aquela pessoa que pregadores, pastores, ou na igreja que você congrega, outras igrejas que você já congregou, ou você foi fazer uma visita, você sempre via falar ali uma palavra dirigida a você, que você percebia que essa palavra é para você, dizendo as promessas, o que Deus irá fazer na sua vida. E por demorar tanto, talvez você já perdeu até assim a esperança
Mas fique sabendo que aquilo que Deus ele prometeu será realizado na vida do servo, da serva. Parece ser demorada porque no nosso coração existe muita ansiosidade. Nós queremos que seja no nosso tempo, mas nunca vai ser no nosso tempo. Sempre vai ser no tempo de quem? No tempo de Deus. Mas para isso nós temos que fazer o que? A vontade de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Deus já tinha falado para Abraão também que não ia ser fácil ele conquistar aquela terra de Canaã, que era a promessa. Porque lá já existia pessoas lá, os cananeus já habitavam sobre aquela terra e mais outras 5 tribos. Total umas 6 tribos já estavam lá habitando sobre aquela terra. Então Deus, nesse tempo de Abraão, eu creio que só a tribo dos cananeus estava lá. Mas a promessa que Deus ele fez, Deus ele já deixou bem claro que ia ser realizado, que a descendência de Abraão ia tomar posse dessa terra. Mas Deus já avisou para Abraão, deixou avisado para Abraão que o povo dele, a descendência dele iria ser escravo, ia ficar uns 400 anos sendo escravo lá no Egito. E isso foi o que aconteceu, mas Deus já tinha avisado que ia acontecer. Então você pensa que vai ser fácil? O próprio Jesus de Nazaré ele falou por discípulo que no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceremos. Amém? Então a promessa que Deus ele tem feito para você, ela vai se realizar. Você irá tomar posse dessa promessa, mas nunca vai ser no nosso tempo, nunca vai ser no seu tempo ou no meu tempo, vai ser no tempo de Deus. Porque Deus ele faz dessa maneira. Porque Deus ele primeiro ele prepara o nosso coração. Nós temos que ter estrutura para poder receber a bênção de Deus. Porque quantas pessoas têm recebido algo, têm tomado posse de algo, talvez de um bom emprego, e hoje se encontra desempregado, ou no emprego inferior que faz mal à saúde dela, que não agrada, que não é bem aquilo que ela queria para a vida dela. Mas ela já esteve num emprego bom, ela já esteve numa empresa boa, ela já trabalhou e hoje ela vive, ela é tipo assim, as pessoas conhecem ela como contadora de história, porque ela fala só do passado bom que aconteceu na vida dela, mas hoje não acontece mais. Por quê? Porque essa pessoa ela não estava preparada ainda para receber tal bênção. Então Deus ele quer nos preparar primeiro para depois ele entregar a bênção na nossa mão
para que nós viemos ter estrutura para permanecer com aquela bênção que Deus ele nos deu. Então é isso que Deus ele está fazendo. E ele deixou bem claro para Abraão que ele ia encontrar inimigos nessa trajetória. Diz aqui, ó, em Gênesis mesmo, agora no capítulo 17, no capítulo 17, diz assim, ó, Deus muda o nome de Abraão. Olha só, Deus ele muda porque o nome de Abrão, né? Deus muda o nome de Abrão. O nome Abrão era pai sem filhos. Abraão significava pai de uma nação. Então diz assim, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus ele falou o quê? Anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Então, o que Deus ele quer é que nós viemos andar na presença dele e sermos o quê? Perfeito. Esse perfeito que Deus ele está falando, Deus ele sabe muito bem que aqui na face da terra não existe pessoas perfeitas, 100% perfeitas. Mas esse perfeito que Deus ele está falando é a pessoa que faz a vontade dele. É a pessoa que ela não se assenta em roda de escarnecedores, não. É a pessoa que ela não se envolve com pessoas com outras pessoas que não tem algo bom espiritual para poder passar para ela. Deus ele não quer que os servos dele se misturem com pessoas que vivem xingando, prostituindo, bebendo, enfim, fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque isso não tem nenhuma unção, a pessoa. Que unção tem essa? A pessoa andar falando o que quer e fazendo o que quer. E se vestindo do jeito que quer. Nós que entregamos a nossa vida para Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que nos adequar, nós temos que ser pessoas separadas. A palavra santa significa separado para Deus. Então nós temos que ser essa pessoa santa, essa pessoa separada para Deus. Nós temos que procurar nossa santidade, não é ser uma pessoa, não é dizer assim, ser uma pessoa careta, ser um religioso, não é isso, mas nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar o nosso comportamento, nós temos que vigiar com quem nós andamos, com quem nós conversamos, nós temos que vigiar o que nós falamos
enfim, e até o que nós pensamos também. Então nós temos que vigiar, fazer o máximo para poder ser essa pessoa que seja perfeito para Deus. Que Deus olhe para nós e Ele possa achar graça aos nossos olhos. Ele possa vir se agradar de nós. Porque quando Deus ele se agrada de uma pessoa, Ele faz como Ele fez com Abraão. O que foi que Deus ele fez com Salomão? Apareceu, porque também ele se agradou de Salomão. Ele apareceu no sonho, falou para Salomão: o que queres que eu te dê? Então, quando Deus ele se agrada de uma pessoa, é diferente. É diferente daquela pessoa que vive uma vida dissoluta. Ela vive fazendo o seu próprio querer. Ela vive fazendo o desejo, né, do seu coração, esquece de fazer a vontade de Deus. Ou resiste a Deus, né? Aí diz assim, presta atenção. Ele diz aqui, ó, completando. Versículo 2. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, conserto e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então ele disse: agora o seu nome não será mais Abrão, porque o seu nome agora será, porque eu te coloquei por pai, vai ser Abraão, porque eu te coloquei por pai de grande nação. Amém? Então, como Deus ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E Deus, talvez ele queira mudar o seu nome, talvez não, ele quer mudar o seu nome, quer mudar o nosso nome. Amém? Porque hoje talvez você seja conhecido como apenas João ou Maria, mas amanhã Deus ele mudando o seu nome, você pode ser chamado de Doutor João ou Doutora Maria. Amém? Então é isso. Deus ele faz na vida daquelas pessoas que faz a vontade dele. Quantas pessoas vivem lutando para conquistar algo e nunca conseguem conquistar? Sabe por quê? Porque Deus não está na vida dela. E para Deus estar na vida da pessoa, precisa a pessoa fazer o que é a vontade de Deus. Ele deixou bem claro aqui que nós temos que ser perfeitos diante dele. Ele só quer
essa palavra pesa. Perfeito, não é a pessoa ser de qualquer jeito, não. Numa seleção de uma empresa, a empresa, ó, que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que o comportamento do homem, se você olhar na Bíblia, de um patrão, de um juiz, de um delegado, se compara à lei de Deus. Porque, vamos dar um exemplo, o patrão, o dono de uma empresa, ele seleciona ali o funcionário que ele quer que se enquadre na empresa dele, para trabalhar na empresa dele. Então ali ele distribui ali as fichas para poder as pessoas preencher aquelas fichas. E depois que preenche a ficha, ali a pessoa colocando os seus dados pessoais, depois ele faz um teste e psicoteste também. Para ver para que teste, para que psicoteste, para entrar, para trabalhar numa empresa. Porque ele não quer colocar qualquer pessoa na empresa dele. Ele quer colocar pessoas que sejam responsáveis, pessoas que se dediquem ao seu trabalho, pessoas que querem apresentar qualidade para a empresa, pessoas que querem ver a empresa crescer, pessoas que querem crescer dentro da empresa, que quer crescer junto com a empresa. São essas as pessoas que aquele patrão ele escolhe para poder trabalhar na empresa dele. Então, com Deus também não é diferente. Deus ele quer ver também o nosso comportamento. Ele sonda o nosso coração. Olha como pessoas fala tudo que quer e age do jeito que quer e diz assim: Deus é bom. Todo mundo sabe que Deus é bom. Mas também ele é amor, mas também é o que? Justiça. Deus ele é justo. Então, preste bem atenção, a pessoa ela faz tudo do jeito dela. E ela quer que as bênçãos de Deus venham sobre a vida dela. As bênçãos de Deus não vai sobre a vida de uma pessoa que ela não tem sido perfeita diante de Deus. Ela não tem aquelas qualidades que Deus ele procura, porque podemos dar um exemplo. Há um grande homem de Deus que era um profeta, Samuel. Samuel sendo um grande homem de Deus, mas também Samuel ele olhou a aparência do homem, porque quando Deus mandou na casa de Jessé para ali escolher um dos filhos de Jessé, ungir, né, um dos filhos de Jessé, que ele queria que fosse rei no lugar de Saul.
Jessé ali, Samuel ali viu o primeiro, e ele, aos olhos carnais, achava que era aquele, não foi aquele. Veio o segundo, ele achava que poderia ser o segundo, também não foi. E Deus, ele disse, ó, Samuel, é porque você vê como vê os homens, o exterior, e eu vejo o interior. Deus, ele estava se referindo ao coração, ele disse ao coração de nenhum desses me agrada. Samuel, a aparência deles estão te agradando, mas eu não vou pela aparência, eu vou pelo coração. Eu sondo o coração da pessoa. Então, Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele já sabe da nossa intenção. Deus, ele já sabe tudo aquilo que se passa na nossa mente. Deus, ele até sabe o que nós iremos fazer antes de nós fazer. Você vê que Jesus, antes de Pedro trair ele, antes de Pedro negar ele, né? Negar, não traiu. Quem traiu foi Judas, né? Mas Deus, ele falou logo para Pedro, diz, ó, hoje ainda você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então, o que quer dizer? Pedro disse, não, jamais. Se for para a prisão, eu vou com o Senhor. Se for para a morte, eu morro com o Senhor também, mas jamais eu irei negá-lo. Quer dizer, ele não estava mentindo. Ele não sabia o comportamento dele diante de tal situação. E foi exatamente isso, e quando o galo cantou pela terceira vez, ele se lembrou. Então, nós somos da mesma forma. Nós não sabemos o que nós iremos fazer amanhã, e nós não sabemos de cada situação na nossa vida, nós não sabemos a nossa reação, de que jeito nós iremos reagir. Amém? Então nós temos que procurar ouvir a voz de quem? Nós temos que procurar ouvir a voz de Deus. E Deus, ele certamente ele irá fazer grandes milagres acontecer na nossa vida. O povo sim tomou posse depois de 400 anos, tomaram posse da terra prometida. Algo que Deus, ele tinha prometido há muitos anos, mais de 400 anos atrás. Ele tinha prometido para quem? Para Abraão, para Abrão, no tempo, o nome dele. Mas Deus já falou tudo que ia acontecer. Disse, não, mas essa terra ainda vai ser da sua descendência, mas a sua descendência ainda vai ser escravo lá no Egito ainda por 400 anos. Deus já adiantou o que ia acontecer. E depois desse tempo eles irão tomar posse da bênção, quer dizer, aqueles
que saíram de lá do Egito, eles não creram e pereceram, morreram todos pelo deserto. Por isso que Deus ele fez aquele povo ficar dando voltas ali no deserto durante 40 anos, porque aquele povo ainda estava com o coração endurecido, aquele povo era rebelde, aquele povo não cria, aquele povo estava querendo retroceder, aquele povo estava querendo voltar de novo para o Egito. E quantas pessoas estão assim? Talvez passou pela mente de Abraão, mas ele não fez isso, ele se animou, ele procurou fazer a vontade de Deus. Porque talvez Abraão parou alguns momentos e disse assim, poxa, onde eu estava na casa do meu pai, está melhor do que esse deserto. Porque quando Abraão saiu da casa do pai, ele foi ali para aquelas terras ali no deserto. Ali veio uma grande seca, uma grande fome, e ele foi para o Egito, né, pedir socorro lá a Faraó, porque a coisa estava ruim na face da terra. E talvez passou pela mente dele em retroceder, mas ele não queria fazer isso porque ele queria fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Então, voltando àquele povo de lá que saiu do Egito, pereceram todos, eles morreram porque eles duvidaram. E quem tomou posse da terra que emana leite e mel? Os seus filhos, na verdade, daquele povo que saiu de lá, só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb tomou posse daquela terra prometida. E o restante não tomaram. Aí os filhos, os netos, né? Aí eles tomaram posse porque eles creram, né? Foram relatados para ele, né? Ali Josué e Caleb ali orientou aquele povo e falou tudo que aconteceu, tudo que Deus ele fez para poder salvar o seu povo, né? Os seus pais de lá, daquela terra de escravidão. Então, Deus ele quer que nós venhamos ser perfeitos diante dele, que nós venhamos fazer a vontade dele. Não deixa que o inimigo venha te enganar, não deixa que o inimigo venha roubar a sua bênção, ou colocar a dúvida no seu coração. Não deixe que ele venha colocar dúvida, não. Repreenda. Não deixe sair palavras de derrota da sua boca. Persevere. O que Deus diz na palavra dele: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É você resistir. Como? É você resistir à situação difícil. Está difícil? A situação não está para ninguém, não está só para você, não só para uma pessoa. Está difícil para todos. Deus disse que dias maus virão sobre a face da terra. Nós não esperamos coisa boa vir, porque não vem coisa boa. Cada vez mais a coisa vai se arrochar. Cada vez
mais você vai ver aí acontecer os desastres naturais, né? Porque o próprio homem, o próprio ser humano, com a sua ignorância, tem destruído com a natureza, tem acabado com a natureza. O homem tem destruído com os animais, com as árvores, enfim, está destruindo aos poucos, está destruindo a natureza e cada vez mais construindo assim uma selva de pedra, né? Cada vez mais o homem está tomando espaço da natureza. Enfim, e a coisa parece ser lenta, parece que não vai acontecer, mas tudo que está escrito na Bíblia irá acontecer. E o homem está colaborando com isso, né? Que acontecer esses desastres naturais. Tem muitos desastres naturais que acontecem aí, porque o mundo se tornou frágil, né? A natureza ficou frágil diante de tanta poluição que o homem tem soltado sobre a face da terra e tem contaminado. O homem procura tanto ouro que está estragando com as águas, os peixes estão morrendo por causa da procura de ouro, porque o homem quer cada vez mais enriquecer o ouro, vai ter tanto ouro, mas quando for tentar beber a água, não vai conseguir mais beber a água, porque a água vai estar contaminada, os peixes estão morrendo, e aqueles que nascem com defeito, né? Nasce cego, nasce, enfim, sempre com algum defeito, porque o homem mesmo está causando isso na face da terra. E Deus, ele tem falado através da palavra dele que vai chegar um certo momento que as pessoas não vão conseguir sobreviver na face da terra, porque vai estar tudo poluído, o ar vai estar poluído, a água vai estar poluída, a natureza vai estar descontrolada, o clima vai estar descontrolado. Nós já podemos sentir isso, né? Nós podemos sentir isso, que de repente está aquele sol quente, você está suando e de repente vem uma nuvem fria, fecha tudo e vem um temporal. E a pessoa fica até resfriada. Agora umas gripes que não é mais que nem aquela gripe do passado, não, aquela gripe que com xarope você ficava curado. Não é, são as gripes fortes que tem muitas pessoas que ela fica gripada e ela para no hospital e fica internado, porque está acontecendo isso na face da terra, as pragas aparecendo cada vez mais pragas. O próprio homem está causando isso. O pecado causa essas coisas. Deus ele quer salvar o povo
dele. Então, quanto mais pecado acontece, a pessoa ela vai se direcionando aquilo que ela planta, ela vai colhendo. Ela vai andando para o caminho que ela escolheu. Jesus ele falou para os discípulos assim: eu sou a porta. E ele falou do caminho largo e da porta larga. Mas ele falou: eu sou a porta, mas a porta que ele é estreita. Ele disse: mas poucos passarão por essa porta. Sabe por quê? E por esse caminho, porque o caminho é estreito, a porta é apertada, a porta é estreita. Então são poucos que irão passar pela porta estreita. Mas aqueles que passar, Jesus falou, passará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, essa pessoa que passar por essa porta estreita, que Jesus está se referindo que é Ele mesmo, é fazer a vontade dele. E como é difícil fazer a vontade de Jesus, a pessoa ela diz assim: não, mas eu amo a Jesus. Mas vamos falar um pouco para poder encerrar o vídeo, para não ficar muito comprido. Vamos dar um exemplo aqui. Quando ele falou a porta larga, ele está falando de uma porta que ele está se referindo àquela a vontade carnal. Digamos assim, no mundo, a pessoa ela bebe, ela prostitui, isso aí está tudo na porta larga. Tudo no caminho largo, o caminho que a pessoa escolhe passar. Ela bebe, mas está falando o nome de Deus. Ele está falando o nome de Jesus. Ela bebe, ela fuma, ela usa droga, ela usa tatuagem, ela prostitui, ela mente, ela xinga, e está falando o nome de Deus. Está falando o nome de Deus, mas essa é a porta que Jesus está falando, a porta larga. Então, se você está praticando tudo isso, ainda que você esteja fazendo a vontade de Deus, mas você está indo pelo caminho largo, você vai passar pela porta larga. Você está indo pelo caminho largo que vale tudo. Você está se conduzindo para esse caminho. E o que é que tem nesse caminho? Vamos falar o que é que tem nesse caminho largo? Nesse caminho largo tem o câncer, tem a diabetes, tem a AIDS, tem a hepatite, tem a lepra, tem, enfim, bactéria, tem todo tipo de praga que está aparecendo aí, AVC, tem o chikungunya. Esse está tudo num caminho largo. O caminho que a pessoa segue, o caminho largo, tem todo esse tipo de praga. Agora, o caminho estreito que Jesus estava falando, ele disse: a porta estreita, que é ele mesmo, é fazer a vontade dele. Aí a porta estreita, você tem que largar o cigarro. A porta estreita você tem que largar, porque não passa isso aí.
Você vai ter que largar as drogas, o palavrão, a prostituição, a mentira, a fofoca, o roubo, o engano, a falsidade, a calúnia. Você tem que largar tudo, enfim, tudo aquilo que é pecado, você vai ter que largar para poder passar por essa porta. Aí você não quer largar, por isso que Jesus disse: poucos passarão pela porta estreita, mas uma multidão irá passar pela porta larga. Uma multidão, porque lá tem um carnaval, tem um São João. Deus não está nessas coisas, não. Jesus, ele falou que ele é a porta estreita. Ele não falou que ele é a porta larga, não. Ele falou que ele é a porta estreita. Ele falou que poucas pessoas passarão exatamente por isso. Está vendo como é difícil fazer a vontade de Jesus? Está vendo como não é fácil fazer a vontade de Jesus? Tem umas que não querem nem ficar dentro da igreja. Tem umas que se incomodam até em você ler a palavra. Se você ler a palavra, já está tocando nela já. Ela não gosta, ela se irrita da palavra de Deus. Então não é fácil não. Para ser que nem Abraão, então Deus ele mudou o povo. Nesse momento Deus ele aparecia para o povo como ele apareceu para Abraão, porque ele viu que que o coração de Abraão, ele já sabia que Abraão ia fazer a vontade dele. Deus veio logo com a ordem de largar aquilo que ele amava, o pai, a família dele, a parentela dele. E vai para onde, Abraão? Vai para São Paulo? Vai para o Rio de Janeiro? Vai para os Estados Unidos? Vai para a China? Vai para o Japão? Não. E vou para uma terra que eu nem sei que terra é. Mas quem foi que mandou você ir para essa terra? Deus. Então vá. E Abraão ali, ele seguiu porque ele estava seguindo a vontade de Deus, não era a vontade dele. A vontade dele, certamente, de Abraão era continuar ali, tomando o seu leitinho fresco na fazenda do seu pai. Tendo tudo de bom ali. Estava numa zona de conforto. Então Deus, ele nunca quer que nós viemos fazer a nossa vontade. Deus, ele quer que nós venha fazer a vontade dele. Quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus. Amém? Quero encerrar aqui agora e eu vou encerrar com a oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por todos e vou continuar orando. Então, como eu falei, você vai no Spotify, você vê minha música lá, tá tocando. Creia em Jesus. Essa música eu tenho trabalhado, é uma música evangélica, é letra evangélica, amém? Só fala de Deus, só fala de coisa boa. Então olha só, estou trabalhando muito nessa música ainda, vou tornar ela melhor ainda. E outras músicas evangélicas também que está para ser lançado também. Então você lá no Spotify, você lá assiste lá, reproduz lá, dá um joia lá, faz um comentário lá que você gostou, se você gostou, se não gostou também, não tem problema não. Em nome de Jesus, amém? Quero me fazer sempre a vontade de Deus. Eu não estou aqui para poder pedir dinheiro para ninguém, não. Esse não é o meu interesse, não. Eu faço isso aqui de graça, eu tenho um prazer, isso já está no
sangue já, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é estar no meu sangue. Eu quero ver o que a minha alegria é ver a pessoa salva. É ver a pessoa fazendo, andando nos caminhos de Deus. Isso é a minha alegria. Mas também eu não sou aquela pessoa que fica gritando no juízo de cada um, não. Eu prego, só ministro a palavra. Eu fui chamado para isso, para ministrar a palavra. Se a pessoa ela quiser fazer a vontade, faça. Se não quiser fazer a vontade, amém. Viva a sua vida, mas fique sabendo que você vai ter a recompensa daquilo que você plantou, né? Aquilo que você plantou é o que você vai conquistar. O caminho que você anda, o que tiver naquele caminho é que você vai tomar posse. É o que tiver no caminho, você vai tomar posse de tudo aquilo que está no caminho que você está seguindo, a porta que você está passando, a porta bem larga. Então, tudo que tiver ali de ruim também, porque a pessoa vamos falar mais um pouquinho dessa porta, carnaval. Carnaval, se tiver uma briga lá, você estiver lá no meio lá, alguém arrastar uma faca, arrastar uma arma lá, se você estiver lá, você pode levar né? Você pode sobrar um pouquinho para você lá. Você pode de repente ser vítima de uma bala perdida, né? Ou você pode sofrer algum danos lá, porque você está ali no meio. Então, tudo isso aí está nessa porta larga. Você corre muito risco. Então vem para cá, vamos fazer a vontade de Deus, que é isso que Deus ele quer para nós. Amém? Deus ele quer tudo de bom para nós. E nós aqui não sabemos o que queremos, mas Deus ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos fazer uma oração, né? Uma oração para abençoar a todos em nome de Jesus. Não peguei um copo com água. Eu gosto muito de fazer uma oração com um copo com água, porque na verdade eu me converti mesmo. Estou me convertendo, né? Foi bebendo copo com água. Copo com água. A água porque a água é a criação de Deus. A água é vida, para você ver. Tem água aqui na terra e lá no céu tem água também. Diz lá na Nova Jerusalém, o rio da água da vida vai passar por debaixo do trono. Passa por debaixo do trono de Deus, e nós iremos ter que beber a água lá para permanecer vivo. Que coisa extraordinária que água Deus ele trouxe. Então eu gosto de apresentar a água. São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Eu gosto de apresentar a água. Minha filha pegou aqui a água aqui. Já estou aqui com a água, obrigado. Já estou aqui com a água aqui, ó. A água, e vou apresentar essa água e nós iremos participar. Amém? Já pegou a sua? Pegue a sua aí e vamos apresentar para Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim eu agradeço ao Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada uma dessas pessoas agora que está ouvindo, está assistindo esse vídeo,
e participando dessa oração. Abençoa a todos, abençoa a família, Pai, abençoa o casamento, abençoa o trabalho. Se tem alguém desempregado, que o Senhor venha abrir as portas de trabalho para essa pessoa, arrumar um emprego, que venha glorificar o teu santo nome. Meu Deus, se tem alguém endividado, meu Deus, que o Senhor venha agir, Pai, para que essa pessoa venha pagar todas as suas dívidas. Se tem alguém doente no UTI, no CTI, toca, cura, liberta, arranca as dores, remove toda maldição. Se tem alguém que foi vítima de bruxaria, remove, repreende toda bruxaria, toda maldição, e que a bênção do Senhor venha estar sobre a casa dessa pessoa. Meu Deus, eu apresento esta água ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor venha colocar a tua unção, o teu poder em cada partícula, em cada molécula desta água, e que quando participarmos dessa água, que venha haver a cura para a honra e glória do teu santo nome. E que todos digam amém, e graças a Deus, Deus seja louvado. Igreja, vamos agora participar dessa água em nome de Jesus. Já participei da minha um pouquinho, guardar um pouco aqui para poder lavar as vistas, né? Lavar o rosto, lavar as vistas, se você tiver um problema nas vistas. E você vai ficar curado, pode jogar também na enfermidade que você tem também. Certamente Deus ele vai te curar. Amém? Agradeço a todos, fica na paz, em nome de Jesus.